Há coisas que nunca deveriam ser descobertas, textos que não foram escritos para serem lidos, e histórias que o próprio tempo tentou enterrar, para proteger aqueles que não estavam prontos para compreender o que há além do véu. Entre esses segredos existe um tão antigo quanto o primeiro pecado, um livro, não feito por mãos humanas, nem forjado em tinta ou papel, mas nascido do eco das vozes que sussurram entre o céu e o abismo. Um livro que, segundo os antigos, contém o destino de cada alma que se perdeu no caminho da luz. Dizem que ele foi escrito no instante em que o primeiro homem se afastou de Deus, que suas páginas se formaram do choro dos anjos que caíram e do silêncio do Criador que observava. Não há capa, não há cor, não há forma, apenas presença. Uma presença que não se vê, mas se sente, como um peso invisível que desperta a lembrança de tudo o que tentamos esquecer. Os monges o chamavam de Liber Tenebrarum, o livro das trevas. Outros o nomearam de o julgamento esquecido, mas para as almas que o viram, ele não tem nome, porque diante dele até o nome perde o sentido. A lenda diz que nas noites mais silenciosas é possível ouvir o som de suas páginas sendo viradas. Cada folha que se move é uma alma sendo chamada. Cada palavra que se escreve é uma escolha feita, um ato de fé ou de negação. E o que está escrito ali não pode ser apagado. Há quem diga que o livro aparece apenas diante daqueles que estão prestes a cruzar o limiar da eternidade. Outros afirmam que ele se revela ainda em vida, quando a alma está tão distante da luz que o próprio inferno começa a observá-la. Mas uma coisa é certa, ninguém o encontra por acaso. Muitos o buscaram. Teólogos, profetas, feiticeiros, desesperados, e todos foram consumidos pela mesma pergunta. E se o destino já estiver escrito, quem ousaria mudar uma única palavra? Alguns contam que há homens que leram apenas uma linha e jamais voltaram a falar. Outros enlouqueceram tentando decifrar seus símbolos, acreditando ouvir sussurros saindo das próprias páginas. Porque o livro não mostra apenas o que é, ele revela o que você realmente é. Sem máscaras, sem perdão, sem misericórdia. Há séculos, a humanidade tenta compreendê-lo. Mas o livro não foi feito para ser entendido. Foi feito para ser temido. E se o que dizem for verdade, então talvez neste exato momento, enquanto você ouve essas palavras, uma página esteja sendo virada. E nela, algo esteja sendo escrito sobre você. Dizem que o livro foi selado antes que o primeiro raio de luz rompesse o vazio, antes que o homem respirasse pela primeira vez, antes mesmo que o tempo começasse a correr. Ele não foi criado, ele simplesmente existiu, como uma sombra necessária à própria existência da luz. Reza a lenda que quando Deus pronunciou as palavras que deram forma ao universo, algo se desprendeu do som da criação, um resquício do que não deveria ser ouvido, e desse eco nasceu o livro. Não em tinta, nem em pergaminho, mas em essência, moldado por arrependimento, medo e lembrança. Por séculos ele permaneceu oculto, guardado em silêncio, como uma ferida aberta entre o céu e o abismo. Há relatos de monges antigos que afirmam ter sentido sua presença durante longas vigílias. Diziam que o ar ficava pesado, que o tempo parecia parar, e que algo sussurrava entre as paredes de pedra, chamando pelo nome deles. Alguns acreditavam que era apenas o cansaço. Outros sabiam que era o livro, testando quem estava pronto para ser lembrado. Não se sabe onde ele repousa. Uns dizem que está escondido em um templo esquecido, sob as ruínas de uma civilização apagada da história. Outros afirmam que ele não tem lugar fixo, que se manifesta onde a fé morre e o desespero nasce. Onde há escuridão, ele desperta. E quando desperta, o mundo muda de forma quase imperceptível. Uma alma se perde, uma esperança se apaga,
uma linha invisível é escrita em algum ponto entre os mundos. O livro não é um objeto comum. Ele não pode ser tocado por mãos impuras, nem aberto por curiosidade. Sua existência é viva, pulsante e parece reagir à própria consciência de quem o procura. Dizem que quando alguém se aproxima demais, ele começa a sentir o leitor. O ar muda, o coração acelera e o som ao redor se distorce, como se a realidade fosse obrigada a se inclinar diante de algo que a ultrapassa. Ninguém o encontra por acaso. O livro escolhe a quem se mostrar e o faz apenas quando uma alma já se afastou demais da luz para ser salva. Há passagens em textos esquecidos que descrevem o momento em que o livro se abre sozinho. Não há vento, não há mãos, apenas um leve estalar, como o som de uma respiração profunda. E então uma nova linha aparece, escrita em uma linguagem que nenhum ser humano é capaz de compreender, mas que todo espírito reconhece. Alguns acreditam que cada nova inscrição é o reflexo de uma escolha feita em vida, e que o livro apenas registra o que já estava destinado desde o princípio. Outros creem que ele não dita o futuro, mas o revela, um espelho de tudo o que a alma construiu em silêncio, palavra por palavra, ato por ato, pensamento por pensamento. Há séculos, a Igreja tentou negar sua existência, queimando manuscritos e silenciando monges que ousaram falar dele. Mas o medo não destrói o que é verdadeiro, apenas o esconde. Há relatos de inquisidores que desapareceram após tentar localizar o livro e de mosteiros inteiros que foram encontrados abandonados, com as velas ainda acesas e as paredes cobertas por palavras sem tradução, escritas com algo que não era tinta. Em todas essas histórias, um detalhe se repete: o silêncio absoluto, como se até a morte tivesse medo de entrar ali. O que mais assusta, porém, não é o livro em si, mas o que ele representa. Ele não é apenas um registro de condenação, mas o reflexo da escolha. Cada nome escrito é o eco de uma decisão. Cada página é a lembrança de um momento em que alguém escolheu ignorar a própria consciência. O inferno talvez não seja um lugar feito de fogo, mas um livro feito de memórias. E cada alma perdida é apenas mais uma linha escrita à mão pelo próprio arrependimento. Alguns antigos mestres espirituais afirmavam que o livro não pertence nem ao bem nem ao mal. Ele é o equilíbrio, é o limite entre a misericórdia e a justiça. Um espelho colocado diante da humanidade para que cada um veja quem realmente é quando as máscaras caem. Por isso, quem o lê não encontra apenas destinos, encontra a si mesmo. E é por isso que quase todos os que o viram enlouqueceram. Dizem que há uma profecia sobre o fim do livro. Quando a última página for preenchida, o selo que o prende se quebrará, e todas as vozes contidas em suas páginas ecoarão de uma só vez. Não haverá trombetas, nem fogo, nem gritos. Apenas o som do papel se fechando. Um som tão profundo que atravessará o tempo. E nesse instante, cada alma saberá o que realmente escreveu de si mesma. Até lá, o livro permanece escondido, adormecido, observando. Mas às vezes, quando o mundo silencia e a noite parece pesada demais, alguns juram ouvir o som distante de uma página sendo virada. Durante muito tempo, acreditou-se que o livro estivesse perdido, selado para sempre. Mas há períodos na história em que o véu entre os mundos se torna mais fino, e é nesse ponto que algo começa a chamá-lo de volta. Ninguém sabe exatamente o que desperta o livro. Alguns dizem que é o aumento da escuridão na humanidade. Outros acreditam que ele responde ao som do desespero, ao grito silencioso de milhões de almas que se afastaram da luz. O que se sabe é que ele desperta em silêncio, e quando desperta, o mundo começa a mudar. Tudo começa com sinais sutis, quase imperceptíveis. Um sonho que se repete noite após noite.
o som de páginas sendo viradas em um quarto vazio, um nome sussurrado na mente sem origem aparente. Pessoas diferentes, em lugares distantes, começam a ter as mesmas visões. Um livro coberto de sombras, um brilho tênue escapando de suas bordas e uma sensação sufocante de que alguém ou algo está observando. Essas pessoas não se conhecem, não compartilham fé nem credo, mas todas carregam a mesma inquietação. A sensação de estarem sendo chamadas. O chamado não é uma voz, é uma presença. Não fala, mas exige atenção. Surge na mente como lembrança, na alma como peso. E quanto mais se tenta ignorá-lo, mais forte ele se torna. É como se o livro estivesse sondando, escolhendo quem será o próximo a abrir suas páginas. Ele não procura os puros, nem os santos. Procura os que estão à beira da ruína, os que vivem divididos entre culpa e desejo, entre fé e negação. Aqueles que olham para o céu, mas já sentem o calor do abismo sob os pés. Alguns resistem, tentam se proteger com orações, com silêncio, com fé. Mas o chamado não é algo que possa ser barrado. Ele atravessa o som das palavras e penetra na alma como um sussurro feito de lembranças. Ele conhece cada medo, cada arrependimento, cada segredo. Ele não força a entrada, apenas desperta aquilo que já está lá dentro. É por isso que tantos o confundem com loucura. Há registros antigos de pessoas que, após noites de tormento, começaram a escrever compulsivamente símbolos que não compreendiam. Letras de uma língua esquecida, rabiscadas em muros, em portas, em suas próprias peles. Muitos foram considerados possuídos, outros foram internados, mas todos diziam a mesma coisa antes de perder a razão. Ele me chamou pelo nome. E é aí que o verdadeiro horror começa. Porque o livro não apenas observa, ele reconhece. E quando reconhece, se aproxima. Cada pensamento impuro, cada escolha feita na sombra, cada ato escondido da luz, é uma trilha que o conduz até sua próxima vítima. A alma sente primeiro o frio que não vem do vento, a sensação de estar sendo vigiada, o coração batendo em ritmos descompassados quando não há perigo algum. Depois, vêm os sinais no mundo físico. Relógios que param à mesma hora, espelhos que embaçam sozinhos, sombras que se movem mesmo sem luz. Tudo isso é apenas o prelúdio, porque o verdadeiro chamado acontece quando o livro aparece em sonho, não como objeto, mas como presença. Uma luz fraca no meio da escuridão, uma forma que se revela lentamente, uma página em branco que parece respirar, e no centro dela, o nome do sonhador, escrito com algo que se move como cinza viva. A maioria desperta gritando, outros não despertam mais. Aqueles que voltam desses sonhos nunca são os mesmos. Falam menos, olham para o vazio como se enxergassem algo que os demais não conseguem ver. Muitos relatam ouvir vozes durante a madrugada, vozes que sussurram palavras incompletas, como se o livro tentasse continuar a conversa iniciada no sono. Outros afirmam ter visto as próprias lembranças se misturarem com cenas que jamais viveram. Lugares antigos, cheios de símbolos e orações em línguas mortas. E quanto mais o chamado se repete, mais tênue se torna a linha entre o real e o espiritual. O livro começa a se insinuar na realidade, deixando rastros de sua passagem. O que era sonho começa a se refletir no espelho. O que era visão passa a ecoar no mundo. E o escolhido percebe que já não pode fugir, porque o livro não apenas o chamou, ele o marcou. A partir desse momento, o destino deixa de ser uma escolha. O livro o segue. Está nas sombras do quarto, no reflexo das janelas, no som do vento que entra pela fresta da porta. Ele observa, espera e escreve. E quando a hora chega, o escolhido entenderá o verdadeiro significado do chamado. Não é o convite para ler o livro, é o aviso de que o livro já começou a lê-lo.
Ninguém sabe exatamente o instante em que o livro se mostra pela primeira vez. Ele não surge como um objeto que se pode tocar ou encontrar. Ele aparece como uma presença que atravessa o espaço, um movimento de sombras que dobra a própria realidade ao redor de quem foi escolhido. Tudo começa em silêncio, um silêncio tão profundo que parece engolir o som do mundo. O ar se torna denso, o coração desacelera e o tempo perde sua sequência natural. É nesse limiar que o livro se manifesta. O homem ou a mulher que o vê pela primeira vez não entende o que está acontecendo. A visão não vem como algo físico, mas como uma revelação. As paredes do lugar onde ele está começam a tremer de forma quase imperceptível, e a luz se apaga sem vento nem explicação. Então surge algo flutuando no escuro, algo que não brilha nem reflete, mas emite uma claridade suave, fria, que parece vir de dentro das trevas. É o livro. Não há capa, nem forma exata. É uma mistura de matéria e sombra, como se fosse feito do próprio esquecimento. As páginas se movem sozinhas, virando lentamente, cada uma exalando um leve murmúrio. Um sussurro que não se entende, mas que o espírito reconhece. E quanto mais o escolhido observa, mais sente dentro de si o peso do que está prestes a acontecer. O livro o chama, não com palavras, mas com lembranças. De repente, tudo o que ele tentou esquecer começa a retornar. Os erros, as mentiras, os desejos ocultos, as pequenas traições da alma. Cada lembrança surge diante dele como uma linha escrita em fogo invisível, e o livro reage, virando mais uma página. É como se cada pecado tivesse som, cada escolha tivesse cor, e todas fossem registradas ali, naquele instante. O ambiente ao redor começa a distorcer. O chão parece pulsar, as sombras ganham contornos humanos, e o tempo se dobra sobre si mesmo. O escolhido tenta desviar o olhar, mas o livro o prende, não pela força, mas pela verdade. Porque quem o encara, encara a si mesmo. E não há fuga possível quando o espelho da alma se abre. A primeira coisa que o livro mostra não é o futuro, mas o reflexo do interior. Ele revela o que realmente existe dentro de quem o contempla. A fé manchada, o medo escondido, a culpa sufocada. É um mergulho sem retorno na própria essência. Alguns choram, outros gritam, outros simplesmente caem de joelhos, sentindo o peso de séculos sobre os ombros. Não há julgamento, apenas revelação. E é isso que o torna insuportável. O livro não condena, apenas mostra o que sempre esteve ali. As vozes começam a se multiplicar. São sussurros que falam todas as línguas e nenhuma. Ecos de almas antigas, condenadas e arrependidas, tentando avisar, tentando deter. Mas o livro continua, implacável, virando suas páginas uma a uma. Em cada uma, o escolhido vê rostos conhecidos, rostos esquecidos, pessoas que cruzaram seu caminho e foram marcadas por suas decisões. A cada página, ele percebe o quanto suas ações moldaram destinos que jamais imaginou ter tocado. O bem que não fez, o mal que fingiu não perceber. Então vem a visão, um instante em que tudo se silencia e o livro mostra a página em branco. Aquele espaço vazio parece respirar, pulsar, como se esperasse algo. O escolhido entende, aquela página é sua, não está escrita, mas já pertence a ele. O livro não revela o destino, ele o oferece. É a última escolha, a última chance. Mas a verdade é cruel, porque ao perceber o que vê, o escolhido descobre que já escreveu sua história há muito tempo. Cada palavra, cada linha, cada ausência de fé já havia sido registrada. A página em branco é apenas o espelho do que ele se tornou. E nesse instante, o livro se fecha sozinho. O som é leve, mas o impacto é devastador. Tudo ao redor desaba. O ar volta a se mover. O tempo volta a correr. Mas algo está diferente. O livro desaparece como fumaça. Nenhum vestígio,
Nenhuma marca, apenas o silêncio. Mas o escolhido sente dentro de si algo novo. Ou talvez algo que nunca mais sairá. A sensação de ser observado, de que o livro não foi embora, apenas passou a habitar dentro dele. E quando ele olha para as próprias mãos, percebe algo gravado ali, em linhas quase invisíveis, queimadas na pele. Uma palavra que não entende, mas que soa familiar, antiga. Ele tenta apagá-la, mas não consegue. E ao olhar no espelho, vê algo mais assustador do que o livro. Vê seus próprios olhos refletindo a mesma luz fria que o iluminou. A partir desse momento, ele entende a verdade que ninguém quer compreender. O livro não é um objeto que se encontra. É algo que desperta dentro daqueles que já estão prontos para serem lidos. Depois do encontro, nada mais é igual. O silêncio que vem depois não é paz. É o eco de algo que continua falando, mesmo sem som. O escolhido tenta seguir sua vida, tenta fingir que nada aconteceu, mas o mundo ao redor parece diferente. As cores são mais frias, as sombras mais longas, e o tempo parece observar. Ele começa a perceber detalhes que antes não existiam. Reflexos distorcidos nos vidros, vozes distantes no murmúrio do vento, palavras que surgem e desaparecem nas páginas dos livros comuns, como se o outro livro, o verdadeiro, estivesse tentando se comunicar através de tudo. O livro não desapareceu. Ele apenas mudou de lugar. Agora, ele está dentro dele. E é ali, no espaço invisível entre o pensamento e o arrependimento, que a leitura começa de verdade. No início, vem a lembrança. Não a lembrança comum, mas aquela que dói, a que carrega o peso do que poderia ter sido. Ele começa a reviver cada momento esquecido, cada escolha feita por orgulho, cada oportunidade de amor que trocou por silêncio. Os rostos surgem diante dele como fantasmas. Os que perdoaram, os que sofreram, os que se foram sem entender. E o mais cruel é que ele não apenas se lembra, ele sente tudo outra vez, como se o tempo o obrigasse a viver o que causou aos outros. Não há anjos, nem demônios nesse julgamento. Não há fogo, nem punição física, apenas consciência. E é isso que o destrói, porque o verdadeiro inferno é perceber o mal que se fez quando já não há mais como consertar. O livro, dentro dele, começa a se revelar como um espelho que não mostra o rosto, mas o interior. Cada página que se vira mostra uma faceta de sua alma. O medo que o moveu, o orgulho que o cegou, o amor que ele não soube reconhecer. E quanto mais ele tenta fugir dessas imagens, mais elas se multiplicam, porque o livro não mostra o que queremos ver. Ele mostra o que precisamos encarar. O sono desaparece. Quando fecha os olhos, ele vê as páginas se movendo. Quando desperta, sente o peso delas sobre o peito. Há noites em que o som do próprio coração parece o som do livro sendo escrito. E é aí que ele entende. O que está sendo narrado agora não é o passado, é o presente. O livro continua registrando cada pensamento, cada palavra, cada omissão. A escrita não para. Ele começa a falar sozinho, tentando convencer a si mesmo de que ainda há perdão, de que ainda há tempo. Mas o livro responde, não com voz, mas com lembranças. Ele o força a ver momentos de pureza, fé, esperança, e o mostra perdendo tudo isso aos poucos, como se cada erro tivesse apagado uma estrela dentro dele. Então vem o reflexo. Um dia, diante de um espelho, ele percebe algo diferente. Não é seu rosto que o encara, mas algo mais antigo, mais profundo. É como se o reflexo fosse outro, um olhar que o julga, um olhar que sabe. Ele tenta desviar, mas o reflexo continua o seguindo, mesmo quando fecha os olhos. O livro fala através da imagem e a mensagem é clara. Você é o que escreveu. O desespero toma forma. Ele começa a vagar, tentando fugir de si mesmo, mas o livro está em todos os lugares.
Está nas sombras que o seguem, nas vozes que o chamam pelo nome, nas palavras que ele tenta esquecer. Ele já não sabe se está vivo ou apenas sendo lido, se o mundo ainda o vê ou se ele já é apenas mais uma linha escrita em silêncio. E então ele compreende. O livro nunca quis puni-lo. Ele apenas queria mostrar que o destino não é algo distante, mas algo que se constrói todos os dias, em cada escolha, em cada indiferença. Que o inferno não é um lugar, mas o momento em que a alma desperta e vê o que realmente se tornou. E nessa compreensão, ele sente algo se rasgar por dentro. O som não é alto, mas profundo, como o som de uma página sendo virada. A leitura chegou a um novo capítulo. E agora, o que será escrito depende do que ele ainda é capaz de sentir. O livro não precisa de voz. Ele não grita, não exige atenção, não pede oração. Ele fala através de tudo que o escolhido sente, pensa e lembra. Cada batida de coração, cada suspiro contido, cada sombra que passa pelo canto do olhar se torna uma palavra, um sussurro, uma sentença silenciosa. Não há como ignorá-lo. Ele não está fora, não está distante. Ele é o próprio espaço entre os pensamentos, o peso constante na consciência, a lembrança do que foi feito e do que não foi. Não há luz que dissipe o que ele revela. O livro não se importa com a escada da fé, nem com o medo do inferno. Ele mostra a verdade crua, aquela que ninguém ousa admitir, que todos os seres humanos são páginas vivas, linhas escritas em escolhas, palavras ditas e não ditas, amores negados, perdões recusados, olhares desviados. Que cada ato pequeno ou grande, consciente ou ignorante, deixa marca, e que essas marcas não desaparecem jamais. O escolhido percebe que tudo está registrado. Cada gesto, cada silêncio, cada mentira que acreditou ser esquecida, agora se revela, não para puni-lo, mas para obrigá-lo a encarar a totalidade de si mesmo. Ele vê que a bondade que ignorou, a compaixão que deixou de oferecer, os momentos em que poderia ter mudado o mundo e não mudou, tudo isso está ali, escrito em tinta invisível, queimando lentamente em sua consciência. E quanto mais resiste, mais o livro se aprofunda, penetrando em memórias que ele nem sabia que possuía, trazendo à tona sentimentos que não quer lembrar, erros que ele fingiu não ter cometido. E então, o livro muda de tom. Não mais reflexo, não mais memória, mas uma voz silenciosa que não precisa de som. Uma voz que é percebida, sentida, que se infiltra na alma como se dissesse: você é responsável, você sempre foi responsável. Não há inocentes, não há esquecidos. Há apenas aqueles que escolheram não ver. O escolhido tenta negar, tenta fugir da verdade, mas não há onde se esconder. Cada passo, cada tentativa de distração, cada pensamento que tenta enganar a si mesmo é registrado, virando páginas novas, escritas no instante em que ele vive. O livro não julga. Ele apenas revela que o julgamento já está acontecendo e que ninguém pode escapar dele. O peso dessa consciência é esmagador. Ele percebe que o mundo exterior não importa mais. A percepção de todos os outros se torna irrelevante diante da vastidão do que está dentro. Cada gesto que fez, cada palavra que guardou ou disse, cada omissão, cada ato de covardia ou coragem, tudo está registrado. E quando finalmente compreende, sente um medo antigo e profundo, mas também uma clareza que nenhum ensinamento humano poderia oferecer. A vida não é apenas observada por Deus ou pelos anjos. É registrada, medida, refletida, página por página, em algo que transcende o tempo, algo que conhece cada segredo da alma. O escolhido entende, então, que o livro não é um objeto distante, não é uma lenda. Ele é o próprio espírito humano. Ele é a consciência absoluta de que nada que fazemos é invisível. Cada ato se transforma em escrita, cada pensamento em tinta invisível, cada escolha em linha definitiva.
E nesse instante não há esperança nem condenação. Há apenas compreensão. E o mais aterrador, o livro não termina. Ele nunca termina. Ele continua escrevendo, continuando a registrar, continuando a lembrar. E a cada nova linha, a cada nova página virada, a consciência do escolhido se expande, se aperta, se afunda e se eleva. Ele percebe então que cada ser humano carrega dentro de si seu próprio livro, que a leitura nunca acaba, que o julgamento não vem de fora, mas de dentro, e que mesmo no silêncio, ele nunca está sozinho. A cada respiração, ele sente a presença do livro. Cada sombra no canto do quarto, cada som da noite, cada lembrança do passado e do presente se tornam a voz do que está escrito. Ele entende que a realidade é apenas um véu, que o livro sempre esteve ali e que não há fuga, nem redenção, nem esquecimento, apenas a certeza de que estamos escrevendo a cada instante quem realmente somos. O livro sempre esteve ali, mas agora seu peso é absoluto. Cada página escrita, cada linha traçada, cada memória revelada converge em um único ponto. O escolhido sente que algo está para acontecer, algo que não pode ser evitado, algo que não admite erro nem fuga. O ar ao redor parece mais denso, as sombras mais longas, e o tempo se curva diante da gravidade do momento. Ele sabe que está chegando ao fim, ou ao começo de algo que não poderá ser revertido. Então surge a última página. Não há luz nem sombra, apenas a página em branco, pulsando lentamente, respirando como se tivesse vida própria. Uma sensação de expectativa se espalha pelo corpo, pelos pensamentos, pelos ossos. É o último nome, o último registro que falta para completar o ciclo. E nesse instante, o escolhido percebe que o livro não apenas observa, não apenas registra, ele decide. Não com autoridade, mas com a inexorabilidade de quem conhece tudo e nada precisa dizer. O nome surge diante dele, gravado em tinta invisível que se move como se tivesse vontade própria. Ele reconhece imediatamente. Não é outro, não é desconhecido, é dele próprio. E junto com essa revelação vem a consciência absoluta. Cada escolha, cada silêncio, cada mentira, cada ato de fé ou covardia, tudo converge para este instante. O livro não o julga. Ele apenas mostra que o destino já está escrito e que cada linha da história foi traçada pelas próprias mãos do escolhido. O mundo ao redor parece desmoronar. O chão se dissolve em sombras líquidas, as paredes se tornam apenas memória, e o ar parece vibrar com os murmúrios de todas as almas já registradas. Ele percebe que o livro não está limitado ao espaço físico. Ele se estende além do tempo, além da vida, além da própria morte. Todas as almas, todas as escolhas, todos os caminhos se encontram naquele instante, e o último nome é apenas mais um eco nessa eternidade silenciosa. E então surge a compreensão final. O livro nunca existiu apenas fora dele, ele sempre esteve dentro. Cada ato, cada pensamento, cada arrependimento, cada silêncio registrado ao longo da vida formou não apenas o destino do escolhido, mas também a própria essência do livro. Ele percebe que o verdadeiro poder do livro não é revelar o futuro, mas revelar a verdade. A verdade de que cada ser humano é simultaneamente leitor e escrito, criador e registrado. No ápice desse encontro, tudo se acalma. O último nome está completo, o ciclo está fechado e ainda assim o livro permanece vivo. Ele não desaparece, mas se retrai, como uma respiração que recua, esperando que a próxima página seja escrita. E o escolhido percebe algo ainda mais aterrador e libertador. O livro nunca terminou. Ele nunca terminará. A vida é a escrita contínua, o registro interminável de escolhas que não podem ser desfeitas, mas que ainda podem ser compreendidas. Nesse instante,
O escolhido sente a presença de todas as linhas gravadas, os erros, os pecados, as memórias, as pequenas luzes que ainda persistem. Ele entende que a vida não é sobre evitar o fim, mas sobre o que se escreve a cada instante. Que cada página em branco é uma oportunidade e cada ato, cada pensamento, cada escolha é uma palavra no livro que ninguém mais pode escrever além dele mesmo. E enquanto o último nome brilha em silêncio diante de sua consciência, ele percebe que o verdadeiro julgamento não vem de fora. Ele já aconteceu, acontece agora e continuará acontecendo. O livro não é um objeto, não é uma lenda, não é punição ou recompensa. O livro é o reflexo da alma, a medida de cada escolha, o eco de cada vida. E nesse instante, o escolhido compreende. Não há perdão nem condenação sem consciência. Não há fogo nem redenção sem verdade. Só existe o que foi escrito e o que ainda será escrito eternamente em silêncio dentro de cada um de nós. O livro se fechou, mas o peso permanece. Não é um objeto, não é uma lenda. É você, é cada escolha, cada ato, cada pensamento que já viveu e ainda viverá. Ele não julga, não condena, não perdoa, ele apenas mostra, e enquanto a vida continua, suas páginas continuam sendo escritas, silenciosas, inevitáveis, imutáveis. Se este vídeo fez você refletir, se sentiu o peso do que foi mostrado e percebeu que cada instante importa, deixe seu like. Inscreva-se para não perder as próximas histórias, aquelas que revelam verdades que muitos preferem esquecer. Compartilhe este vídeo com quem você acredita que precisa despertar, porque a consciência é o único juiz que não pode ser enganado. Talvez você ainda não tenha percebido, mas o livro está em cada um de nós. Cada decisão, cada palavra dita ou calada, cada ato de coragem ou de covardia, tudo se torna escrita e a consciência é o próprio registro. Olhe ao seu redor. As sombras que você ignora, os silêncios que você mantém, as escolhas que deixa passar. Tudo isso é página em branco esperando para ser escrita. O livro não espera, ele observa, ele sente, ele recorda. Lembre-se, talvez o livro esteja sendo escrito agora, e a próxima página pode ser a sua.